Olá, queridos alunos, tudo bem? A aula de hoje, ou melhor, o vídeo, né, da aula de hoje, porque a aula tem duas partes, tem o vídeo e tem uma atividade escrita. Nesse vídeo, eu não vou poder me estender muito, infelizmente, porque também há limitações técnicas em relação ao próprio YouTube, então eu não posso me estender muito. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é comentar a atividade escrita da semana passada. E a atividade, ou melhor, não vou nem comentar a atividade da semana passada. Eu quero comentar o filme, porque a aula 2, que eu recomendei e indiquei na aula passada, ela, na verdade, é apenas um filme, um documentário, por isso eles deram o nome de Momento Pipoca. E tem lá o link. Então, o que eu vou falar agora, obviamente, só vai ter sentido para quem assistiu o filme. Para quem não assistiu o filme, fica muito mais complicado. Fica quase impossível de acompanhar. Eu coloquei, mas eu passei uma atividade escrita para vocês, falando sobre o filme. Né? E nessa atividade, eu coloquei o seguinte, deixa eu ver se foi essa atividade mesmo. Foi ela mesmo. Eu botei aqui: por uma decisão minha, baseada numa convicção pedagógica, não vou solicitar respostas para as perguntas feitas pelo Aplica-se e colocadas após o link do filme. Quer dizer, após o link do filme, haviam lá 3 questões para o aluno falar sobre o filme. Eu não perguntei isso a vocês. Eu não pedi essas respostas. Eu optei por eu mesmo comentar essas respostas. Eu fazer um comentário sobre as perguntas. Porque eu achei que seria muito difícil para vocês assistirem um filme de 1h30, de um assunto novo, e que com certeza ia dificultar muito responder as 3 questões colocadas pelo Aplica-se. Então eu optei por eu mesmo comentar as perguntas. Tá? Bom, e a razão é que, sendo o filme relativamente longo, é o que eu acabei de falar, e que aborda um tema muito complexo, não concordo em exigir este esforço. No entanto, acho importante, sim, utilizarmos aquelas perguntas como um meio de darmos continuidade às reflexões iniciadas com o documentário. Porque o documentário ele serve para dar início a um processo de observação de vocês e de reflexão. Para isso, optei por comentar o filme através das referidas perguntas, direcionando o aluno já para a aula 3. Nem seria preciso acrescentar, mas já acrescentando, que tudo isso só tem sentido para os alunos que assistiram o documentário. Quando eu digo que, na verdade, direcionar o aluno já para a aula 3, porque a próxima aula, que eu já deixo aqui o indicativo para que vocês estudem essa aula para a semana que vem, aliás, a atividade escrita dessa aula de hoje já é uma abordagem, uma estimulação para o aprendizado, para a compreensão da aula 3, lá do Aplica-se, do primeiro bimestre. É importante notar que o meu ritmo é muito mais lento, porque eu gosto de explorar o máximo o assunto. Eu não gosto de passar por cima do assunto rapidamente, como se fosse um compromisso burocrático. Eu gosto de explorar o assunto para esgotar todas as formas possíveis para você
aluno alcançar a compreensão do assunto. E para isso tem que ser mais devagar, não dá para ser corrido. Bom, então nessa atividade da semana passada, eu também falo do objetivo geral desses comentários. Eu digo, quando eu escrevi acima que pretendia direcionar o aluno para a aula 3, isso significa criar as condições para o aluno iniciar o processo de apreensão, ou seja, adquirir uma compreensão satisfatória do tema origem da vida e sua perspectiva na melhor e consistente compreensão da biologia. Quer dizer, você compreender o que se coloca cientificamente, que são em nível de hipóteses e teorias, sobre a origem da vida. Mas, na verdade, muito mais do que compreender pontualmente este assunto, essa compreensão vai lhe dar uma dimensão, vai te dar uma dimensão da biologia, que é o mais importante para mim. É que você consiga receber a biologia e começar a dominá-la, a ter um controle da sua visão, da sua opinião e daquilo da ciência biológica. Então, esse é o objetivo, entender a biologia como ciência. Bom, enfim, aí a primeira pergunta que está lá no link, depois do link, no Aplique-se, é: quais foram as condições básicas para o surgimento da vida? E a segunda pergunta bom, é só isso. E a terceira pergunta é uma tabela. Procure colocar os principais eventos que ocorreram no planeta que propiciaram o surgimento de novas formas de vida. Embora eu tenha colocado essa questão na atividade, eu não estou exigindo ela. Ou seja, a elaboração de uma tabela colocando os principais eventos que ocorreram no planeta e que propiciaram o surgimento de novas formas de vida. Eu peço somente a primeira pergunta que eu acabei de ler: quais foram as condições básicas para o surgimento da vida? E se o vídeo apresenta mais de uma teoria, tente colocar em ordem, resumidamente, cada uma delas. Aí eu só pedi que vocês citassem essas teorias, sendo que essas teorias é justamente o objeto de estudo da aula 3. Então eu não vou me deter nelas agora, porque nós vamos trabalhá-las justamente na aula 3, que a gente já começa com a atividade escrita de hoje, ok? Bom, então eu vou só comentar rapidamente sobre quais foram as condições básicas para o surgimento da vida. Conforme eu coloquei para vocês, foram 3 as condições: a formação de uma molécula autocopiante, né? Primeiro, vamos falar, eu já estou com 8 minutos e pouco, eu tenho medo do tempo do vídeo, entende? No filme, a gente pode perceber uma ênfase bem clara a esse aspecto da chamada condições básicas para o surgimento da vida. Nessa ênfase, há uma referência objetiva a 3 pontos, os quais eu vou me reportar mais adiante. Mas antes, eu tenho de chamar a atenção de vocês para um detalhe importantíssimo que antecede aos 3 pontos citados, né, que vão ser citados. E o detalhe é o seguinte: para se chegar à complexidade de um fenômeno como é a vida, seria e foi necessário o surgimento gradativo de moléculas mais complexas a partir das moléculas mais simples. Ou seja, o surgimento de moléculas cada vez mais complexas. Quando a gente fala de moléculas mais complexas, a gente está falando de moléculas maiores, com mais átomos,
com muito mais átomos e ricas em energia, muito por causa disso. E essas moléculas mais complexas, essencialmente feitas à base de átomo de carbono. Isso é fundamental. Antes mesmo de falar nas três condições básicas que o documentário apresenta de forma quase objetiva. Tá? Então, esse surgimento de moléculas mais complexas se dá a partir de moléculas mais simples. Como, por exemplo, as moléculas mais simples que eu estou me referindo. O CO2, que é o gás carbônico, ou dióxido de carbono. Um outro gás, como talvez o metano, CH4, por exemplo, e a água. Enfim, as moléculas mais complexas, obrigatoriamente necessárias para o prosseguimento lento do processo que iria culminar com o surgimento da vida, seriam, então, vou falar agora das moléculas mais complexas, surgidas provavelmente, muito provavelmente, a partir do gás carbônico, do metano e da água. Essas moléculas mais complexas seriam os aminoácidos, que viriam a formar as proteínas, que é a base para formar as proteínas, os ácidos graxos, que são a base para a formação dos lipídios, e o RNA, que é uma outra molécula fundamental, sem a qual nada feito, não haveria vida, entre outras. Deu para entender? Bom, está tudo escrito, vocês têm isso escrito. Agora, finalmente, vamos aos 3 pontos que eu considerei objetivos e também como condições básicas para o surgimento da vida. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo e vou fazer um segundo. Vou fazer um segundo vídeo falando especificamente de 3 condições que o documentário apresenta como básicos para que a vida pudesse ter surgido no nosso planeta. Então, até já!